Olá, seja bem-vindo ao canal Além da Imaginação. Hoje você vai descobrir a verdadeira história de Bathsheba Sherman, a bruxa de invocação do mal. Acredite ou não, Bathsheba Sherman, o temível demônio que aterrorizou a família Perron em Invocação do Mal, não foi uma criação totalmente fictícia. Alguns acreditavam que ela era uma bruxa que adorava Satanás e era parente de Mary Astey, uma mulher que foi enforcada nos julgamentos das bruxas de Salem. Outros acreditam que Sherman assassinou crianças no Connecticut do século XIX. Quanto aos registros históricos reais, eles confirmam que Bathsheba Thayer nasceu em 1812 e mais tarde se casaria com um fazendeiro chamado Judson Sherman em Connecticut antes de dar à luz a um menino chamado Herbert. As lendas, entretanto, afirmam que mais tarde ela foi pega sacrificando seu filho a Satanás com uma agulha de costura. Amaldiçoando todos os que ousariam viver em suas terras, ela supostamente subiu em uma árvore e se enforcou. De acordo com os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, Bathsheba Sherman prometeu assombrar qualquer um que ocupasse a terra onde ficava sua casa. O casal foi contatado pela família Perron, que se mudou para a propriedade em 1971. Os utensílios domésticos começaram a desaparecer, coisas levitarem e seus filhos eram supostamente visitados todas as noites por um espírito feminino malévolo. Desde então, sua filha mais velha, Andrea Perron, narrou sua infância traumatizante em House of Darkness, House of Light. Embora os céticos digam que os Warren são meros aproveitadores do inexplicável, Perron ainda não desistiu de sua história. Mas para separar o fato da ficção quando se trata da verdadeira história de invocação do mal é preciso retornar à vida da verdadeira Bathsheba Sherman. Ao que tudo indica, Bathsheba Thayer teve uma infância relativamente feliz. Ela se tornaria uma beleza invejada e se casaria aos 32 anos em 1844. Seu marido administrava um lucrativo negócio de produtos agrícolas em sua enorme fazenda em Harrisville, Rhode Island. Mas a comunidade em breve veria a esposa recém-casada como uma ameaça. Bathsheba Sherman estava cuidando do filho do vizinho quando o menino morreu misteriosamente. Os médicos locais estabeleceram que o crânio da criança havia sido empalado com uma ferramenta pequena, mas fatal. Apesar de Sherman ter sido a última a cuidar do menino, o caso nunca foi a tribunal e as mulheres locais ficaram furiosas. Segundo a lenda, o filho de Bathsheba Sherman nunca celebraria seu primeiro aniversário, pois sua mãe o esfaqueou até a morte uma semana depois de seu nascimento. Disse que seu marido a pegou em flagrante e testemunhou seu juramento de lealdade ao diabo antes de subir na árvore em que ela seria enforcada em 1849. Embora alguns afirmem que tiveram outros 3 filhos, não existem registros de censo sobre isso. Alguns permanecem convencidos, porém, de que nenhum desses irmãos viveu além dos 7 anos. Em última análise, a história de Bathsheba Sherman permanece em grande parte sem fontes, enquanto os registros confirmam que Judson Sherman morreu em 1881. Com a lápide de Bathsheba Sherman no centro de Harrisville, revelando a data de sua morte como 25 de maio de 1885, seu suposto suicídio em 1849 parece totalmente inventado. Hoje, Andrea Perron não está convencida de que foi Sherman quem a aterrorizou quando criança, mas sim a matriarca vizinha de Arnold State, que se enforcou no celeiro em 1797. A assombração da família Perron e a verdadeira história da conjuração. Motorista de caminhão com dificuldades financeiras, Roger Perron ficou radiante ao fechar a casa de fazenda de 14 quartos, de preço modesto, em 1970. A família mudou-se em janeiro seguinte. Sua esposa Carol e suas 5 filhas fizeram uma boa transição para a nova casa, até que ruídos estranhos começaram a emanar de quartos vazios e itens desapareceram. As crianças começaram a falar de espíritos que as visitavam durante a noite.
Um deles era um menino chamado Oliver Richardson, que fez amizade com a irmã de Andrea, April. Cindy também os viu e lembrou a entristecida April que esses espíritos não podiam sair de casa para brincar, e estavam presos dentro de casa. Meu pai só queria que eles fossem embora, para fingir que nada disso era real, apenas uma invenção da nossa imaginação, disse Andrea. Mas isso começou a acontecer com ele também, e ele realmente não podia mais negar. Caroline Perron estava encontrando sujeira bem empilhada no meio dos cômodos que acabava de limpar, sem ninguém em casa. Enquanto isso, Andrea era atormentada todas as noites por um espírito feminino malévolo com pescoço torto, que ela acreditava ter sido enforcado. Andrea acreditava que queria possuir sua mãe para matá-la e a seus irmãos. Quem quer que fosse o espírito, ela se considerava a dona da casa e se ressentia da competição que minha mãe representava para esse cargo, disse Andrea Perron. Quando Caroline Perron soube disso, ela contatou um historiador local que lhe contou sobre Bathsheba Sherman, e que ela gostava de passar fome e bater em seus lavradores. Os registros mostravam que a fazenda Sherman pertencia à mesma família há 8 décadas e que muitos dos que viviam lá morreram de maneira estranha, afogamento, enforcamento, assassinato entre outras. Convencidos de que Bathsheba Sherman os estava assombrando, os Perron contataram os Warren. Um demonologista autodidata e autodenominado clarividente, Ed e Lorraine, respectivamente, concordaram com essa avaliação. O casal realizou uma sessão espírita em 1974, durante a qual Caroline Perron supostamente foi possuída e quase morreu. Segundo Andrea Perron, o corpo de sua mãe se contorceu em uma bola. O grito da mãe levou Andrea a acreditar que ela havia morrido. Ela alegou que sua mãe ficou possuída por vários minutos e foi jogada contra o chão com a cabeça. Sua mãe ficou temporariamente inconsciente antes de retornar ao que era antes. Achei que fosse desmaiar, disse Andrea. Minha mãe começou a falar uma língua que não é deste mundo, com uma voz que não é a dela. A cadeira dela levitou e ela foi jogada para o outro lado da sala. O pai de Andrea Perron expulsou os Warren para sempre depois disso. Eles voltaram apenas mais uma vez para garantir que Caroline Perron tivesse sobrevivido à sessão. A família Perron foi forçada a morar na casa até 1980 por motivos financeiros. As coisas que aconteceram lá foram incrivelmente assustadoras, disse ela, ainda me afeta falar sobre isso hoje. Tanto minha mãe quanto eu preferiríamos engolir a língua a contar uma mentira. As pessoas são livres para acreditar no que quiserem, mas eu sei o que vivenciamos. Ela afirma que o filme tomou liberdades, como adicionar sangue ou substituir a sessão por um exorcismo. Em última análise, é provável que a maioria nunca tivesse ouvido falar de Bathsheba Sherman sem que fosse no filme Invocação do Mal, e para finalizar, diz a lenda que ela se transformou em pedra quando morreu. Essa foi a verdadeira história da bruxa de Invocação do Mal. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Obrigado e até o próximo vídeo.